Eu me chamo José Maria, tenho 52 anos e durante 15 anos da minha vida fui pastor evangélico numa cidadezinha chamada Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais. Hoje eu preciso contar uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história que me envergonha profundamente, mas que também me trouxe a maior bênção que já recebi. É sobre como eu ofendi Nossa Senhora Aparecida da forma mais terrível possível e como ela, mesmo assim, salvou o que eu tinha de mais precioso no mundo, minha filha pequena. Para vocês entenderem direito o que aconteceu, preciso voltar bem no começo da minha história. Nasci numa família evangélica muito rígida, bem tradicional mesmo. Meu pai, seu Antônio, era diácono da Assembleia de Deus há mais de 30 anos, um homem sisudo, de poucas palavras, mas com uma fé inabalável. Minha mãe, Dona Maria, era pianista da igreja, tocava todos os domingos com uma devoção que eu nunca vi igual. Cresci ouvindo que as imagens católicas eram coisa do demônio, que adorar santos era idolatria pura, pecado mortal que levava direto pro inferno. Nossa casa era simples, mas sempre limpa, organizada, cheia de versículos bíblicos pendurados nas paredes. Todo dia, às 6 da manhã, meu pai nos acordava para a oração matinal. Antes do café, antes de qualquer coisa, a família inteira se ajoelhava na sala para agradecer a Deus pelo novo dia. Não tinha televisão, não tinha rádio mundano, só músicas gospel e pregações. Era uma vida regrada, disciplinada, mas eu achava aquilo o máximo. Me sentia especial, escolhido por Deus para fazer parte dos poucos que realmente conheciam a verdade. Na escola, eu brigava direto com os colegas católicos. Quando eles falavam das festas de padroeiro, das procissões, das novenas, eu interrompia gritando que aquilo era heresia. Lembro que uma vez, eu devia ter uns 10 anos, quebrei uma imagem de Santo Antônio que um colega tinha levado para fazer um trabalho. A professora me suspendeu por 3 dias, mas em casa, eu fui tratado como herói. Meu pai disse que eu tinha feito a obra de Deus, que tinha combatido a idolatria como um verdadeiro soldado de Cristo. Com 17 anos, senti o chamado para ser pastor. Era algo que queimava dentro do meu peito, uma certeza absoluta de que Deus tinha me escolhido para pregar sua palavra. Meus pais ficaram radiantes, venderam um pedacinho de terra que tinham para me mandar estudar na Escola Bíblica de Belo Horizonte. Foram 3 anos intensos, estudando teologia, homilética, aprendendo a interpretar as escrituras, mas principalmente aprendendo a combater o que eles chamavam de falsas doutrinas. As aulas contra o catolicismo eram as mais intensas. Professores experientes nos ensinavam versículo por versículo para refutar a devoção mariana, o culto aos santos, a autoridade papal. Eu absorvia tudo com uma sede tremenda, decorava argumentos, estudava a história da igreja, me preparava para ser um defensor implacável da verdade protestante. Quando me formei, em 1995, eu era uma máquina de guerra teológica, preparado para destruir qualquer argumento católico. Voltei para Santa Rita do Sapucaí, cheio de planos. A cidade tinha umas 15 mil pessoas na época, majoritariamente católica, com uma igreja matriz linda, centenária, que dominava a praça principal. Tinha também umas 3 igrejas evangélicas pequenas, frequentadas por poucas famílias. Vi aquilo como uma oportunidade perfeita para fazer a obra missionária, converter os católicos iludidos para a verdadeira fé cristã. Aluguei um salãozinho na rua de trás da praça, bem próximo da igreja católica, e comecei os cultos da congregação cristã Nova Jerusalém. No início eram só eu, minha esposa Cleusa, que eu tinha conhecido na escola bíblica, e umas 5 pessoas que meu pai convidou, mas eu pregava com tanta convicção, tanta força, que logo a igreja começou a crescer. Minha especialidade era atacar duramente as práticas católicas, mostrar versículo por versículo como eles estavam enganados. Os domingos eram meus dias preferidos. Subia no púlpito e despejava tudo o que tinha aprendido contra a igreja católica. Falava que Maria era só uma mulher comum, que morreu igual a qualquer um de nós. Dizia que os santos eram demônios disfarçados, que as procissões eram rituais pagãos, que o Papa era o anticristo disfarçado. Quanto mais eu atacava, mais a igreja crescia. Em 2 anos tinha quase 100 membros, a maioria ex-católicos que eu tinha convertido. O padre da cidade na época, Padre José, era um homem já idoso, muito respeitado, que nunca respondeu aos meus ataques. Isso me irritava profundamente. Eu queria debate, queria confronto, queria provar publicamente que eu estava certo e ele estava errado. Várias vezes mandei recado convidando para um debate público, mas ele sempre respondia com educação que preferia trabalhar pela união dos cristãos, não pela divisão. Foi em 1998 que conheci a Cleusa melhor. Ela tinha vindo de Pouso Alegre para trabalhar como professora na escola municipal. Era uma moça linda, de família evangélica também, tocava órgão maravilhosamente bem. Nos apaixonamos na mesma hora, namoramos 2 anos e em 2000 casamos numa cerimônia linda na nossa igreja. Ela se tornou a pianista oficial e juntos formávamos uma dupla perfeita na obra do Senhor. Nossa vida de casados era uma bênção. A Cleusa era uma esposa exemplar, cuidava da casa, da igreja, dos irmãos necessitados. Em 2005, nasceu nossa primeira filha, a Mariana, uma bênção que completou nossa família. 2 anos depois, em 2007, veio a Isabela, minha caçulinha, que desde pequenininha já mostrava um jeitinho especial, uma alegria
alegria contagiante que iluminava nossa casa. A Isabela era minha paixão confessa. Desde bebê, ela tinha um sorriso que derretia qualquer coração, uns olhinhos castanhos brilhantes, cheios de vida. Quando começou a andar, vivia correndo pela igreja durante os cultos, cumprimentando todo mundo, distribuindo beijinhos. Quando aprendeu a falar, decorou vários hinos, cantava com aquela vozinha fininha que emocionava a congregação inteira. Durante esses anos todos, minha reputação como pregador cresceu muito. Recebia convites para pregar em outras cidades, participava de congressos, estava até escrevendo um livro sobre os erros da Igreja Católica. Minha igreja tinha se tornado a segunda maior da cidade, com quase 200 membros. Eu me sentia realizado, usado por Deus, vitorioso na batalha contra o que eu considerava ser a grande enganação religiosa do mundo. Mas tinha uma coisa que me incomodava profundamente: as festas católicas. Todo ano, no dia da padroeira, Nossa Senhora do Rosário, a cidade inteira parava para procissão. Milhares de pessoas vinham de cidades vizinhas, comerciantes armavam barracas, tinha missa solene, queima de fogos, banda de música. Era uma festa linda, alegre, que movimentava toda a economia local, mas que me deixava revoltado. Pior ainda era outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo não sendo a padroeira oficial da cidade, muitas famílias faziam procissões menores, novenas, terços nas casas. Eu via aquelas pessoas simples, trabalhadoras, honestas, desperdiçando tempo com o que eu considerava ser pura superstição. E isso me dava uma raiva tremenda. Chegava a perder o sono, pensando em quantas almas estavam se perdendo por causa daquela idolatria. Meus sermões nessas épocas ficavam ainda mais duros. Falava que quem participava de procissão estava adorando demônios. Carregar imagem era o mesmo que carregar ídolo, que acender vela para santo era feitiçaria disfarçada. Muitos católicos da cidade me odiavam, mas isso só me dava mais certeza de que eu estava certo. Afinal, Jesus mesmo disse que os verdadeiros cristãos seriam perseguidos por causa da verdade. A Isabela crescia linda, inteligente, cheia de vida. Aos 8 anos, era uma menina falante, esperta, que adorava brincar de boneca, correr no quintal, ajudar a mãe na cozinha. Na igreja, era a queridinha de todo mundo. Sempre participava das peças de Natal, das apresentações especiais, cantava no coral infantil com uma desenvoltura impressionante para a idade dela. Foi em agosto do ano passado que nossa vida virou de cabeça para baixo. A Isabela começou a reclamar que estava sempre cansada, que não tinha vontade de brincar, que doía o corpo inteiro. No começo, eu e a Cleusa pensamos que fosse gripe, dessas coisas normais de criança. Demos xarope, fizemos chá de limão com mel, caprichamos na vitamina C, mas ela só piorava. Em questão de dias, começaram a aparecer umas manchinhas roxas na pele dela, principalmente nos braços e nas pernas. A Isabela sempre foi uma menina corada, rosadinha, mas de repente o rostinho ficou pálido, sem cor. Ela perdeu o apetite completamente, não queria mais brincar, passava o dia inteiro deitada no sofá, reclamando de dor nas juntas, dor de cabeça, fraqueza. Quando levamos no postinho de saúde, a enfermeira Valdirene, que conhecia nossa família há anos, ficou preocupada na mesma hora. Examinou a menina, mediu a temperatura, olhou as manchas na pele e disse uma coisa que gelou meu sangue: "Seu João, essas manchinhas e essa palidez podem ser sinal de problema no sangue. Vocês precisam levar ela urgente para o hospital de Pouso Alegre para fazer uns exames mais detalhados." A viagem até Pouso Alegre, que normalmente era tranquila, virou um pesadelo. A Isabela vomitou 3 vezes no caminho, chorava de dor, dizia que a cabeça estava explodindo. Eu dirigia nervoso, suando frio, enquanto a Cleusa segurava nossa filha no colo, cantando baixinho hinos para tentar acalmá-la. No fundo do coração, eu já sabia que algo muito sério estava acontecendo. No hospital, depois de horas de espera, exames, mais espera, o médico pediatra me chamou numa salinha reservada. Era um homem experiente, de uns 50 anos, com cara séria, preocupada. Ele me explicou que os exames de sangue da Isabela mostravam alterações graves, que era necessário fazer mais exames específicos, mas que tudo indicava um tipo de câncer no sangue. Quando ouvi a palavra câncer associada à minha filhinha de 8 anos, senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Minhas pernas ficaram bambas, o coração disparou, suei frio e por um momento achei que ia desmaiar ali mesmo. Como é que uma criança tão pequena, tão saudável podia ter câncer? Como é que Deus permitia uma coisa dessas numa família que dedicava a vida inteira para servi-lo? 2 dias depois, veio o diagnóstico definitivo, que mudou nossa vida para sempre: leucemia linfoblástica aguda. O médico explicou que era um tipo de câncer muito agressivo, que atacava as células de defesa do sangue, mas que tinha chances de cura se o tratamento fosse iniciado imediatamente. A Isabela foi internada na mesma hora e começou a quimioterapia naquela tarde mesmo. Ver minha filhinha sendo internada, sendo furada para colocar soro, chorando de medo e de dor, foi a experiência mais dolorosa da minha vida. Ela não entendia por que tinha que ficar naquele lugar estranho, por que não podia ir para casa, por que os remédios faziam ela vomitar tanto. Me perguntava: papai, por que Jesus não me cura logo? Por que eu tenho que ficar doente? Não havia resposta para essas perguntas. Como é que eu ia explicar para uma criança de 8 anos por que ela estava sofrendo? Como é que eu, que pregava há 15 anos sobre a bondade de Deus, ia justificar aquele
sofrimento. Durante as primeiras semanas de tratamento, eu me sentia um fracasso como pai e como pastor. Minha fé começou a vacilar pela primeira vez na vida. O tratamento da leucemia infantil é um processo longo, doloroso, que transforma a vida inteira da família. A Isabela tinha que tomar quimioterapia várias vezes por semana, fazer exames de sangue constantes, tomar remédios que a deixavam enjoada, fraca, sem apetite. Os cabelos cacheados que eu tanto adorava começaram a cair em mechas, até ela ficar completamente careca. Eu e a Cleusa nos revezávamos no hospital. Ela ficava de dia, eu de noite, para nunca deixar a Isabela sozinha. Minha igreja começou a se ressentir da minha ausência. Não conseguia mais pregar com a mesma força, a mesma convicção de antes. Como é que eu ia falar da bondade de Deus quando minha filha inocente estava sofrendo daquele jeito? Como é que eu ia consolar os outros quando meu próprio coração estava despedaçado? Durante 2 meses, a vida foi uma montanha-russa de esperança e desespero. Alguns dias a Isabela melhorava um pouquinho, sorria, pedia para brincar e nossos corações se enchiam de esperança. Outros dias ela piorava drasticamente, ficava prostrada, sem forças nem para abrir os olhos, e o desespero tomava conta de nós. Os médicos faziam o possível, ajustavam medicações, mudavam protocolos de tratamento, mas a leucemia da Isabela era muito resistente. Era como se a doença tivesse vida própria, se adaptasse a cada remédio, se fortalecesse a cada tentativa de cura. Os exames semanais mostravam pouca melhora, às vezes até piora, o que deixava toda a equipe médica preocupada. Foi no início de outubro que veio a notícia que acabou com minhas últimas esperanças. O médico oncologista, Dr. Roberto, me chamou numa sala reservada e disse com a voz pesada: "Seu João, eu preciso ser honesto com o senhor. A leucemia da Isabela não está respondendo ao tratamento como esperávamos. Já tentamos todos os protocolos disponíveis, mas a doença continua avançando. Vamos tentar mais uma quimioterapia experimental, mas o senhor precisa se preparar psicologicamente, porque as chances são muito pequenas." Quando saí daquela sala, senti que meu mundo tinha desabado completamente. Não era só a possibilidade de perder minha filha que me destruía, era também a crise de fé que me consumia. Durante 15 anos eu tinha pregado que Deus cuidava dos justos, que protegia as famílias fiéis, que recompensava aqueles que o serviam. Mas cadê essa proteção divina quando eu mais precisava? Cadê esse cuidado especial com quem dedica a vida para a obra do Senhor? Naquela semana, coincidentemente, começaram os preparativos para a festa de Nossa Senhora Aparecida na cidade. Mesmo não sendo uma festa tão grande quanto a da padroeira local, muitas famílias católicas se organizavam para fazer uma procissão menor, novenas nas casas, terços comunitários. Eu via aquelas pessoas se preparando com tanta devoção, tanta fé, enquanto minha filha morria no hospital, e isso aumentava ainda mais minha revolta. Foi na quinta-feira antes da procissão que a situação da Isabela se tornou crítica. Ela entrou numa crise respiratória durante a madrugada, teve que ser entubada, levada para UTI. Os médicos trabalharam a noite inteira para estabilizar os sinais vitais, mas pela manhã, o doutor Roberto me deu a notícia mais terrível da minha vida. "Seu João, fizemos tudo o que era humanamente possível. Os órgãos da Isabela estão falhando, o coração está muito fraco. É questão de horas, no máximo um dia. O senhor deve chamar a família para se despedir." Nunca vou esquecer o desespero que tomou conta de mim naquele momento. Saí correndo do hospital, entrei no carro e gritei tanto que fiquei rouco. Socava o volante, xingava a doença, berrava de dor. Perguntava para Deus por que ele estava fazendo aquilo comigo, com minha família, com uma criança inocente que nunca fez mal para ninguém na vida. Chorei como nunca tinha chorado. Um choro de desespero total, de revolta, de incompreensão. Como é que eu ia contar para Cleusa que nossa filhinha ia morrer? Como é que eu ia explicar para os irmãos da igreja que Deus não atendeu nossas orações? Como é que eu ia continuar vivendo, pregando, servindo a um Deus que permitiu que isso acontecesse? Foi nesse estado de desespero total, de revolta contra tudo e contra todos, que chegou aquele domingo maldito de outubro, dia 12, festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu tava voltando do hospital, onde tinha deixado minha filha praticamente em coma, entubada, sendo mantida viva só pelos aparelhos, quando me deparei com a procissão saindo da igreja matriz. Era um domingo ensolarado, bonito, e centenas de pessoas caminhavam pelas ruas cantando, carregando velas, flores, bandeiras. No meio de tudo, numa berlinda enfeitada com rosas brancas e fitas azuis, estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, carregada por 8 homens vestidos de branco. As pessoas cantavam com fervor: "Viva a nossa padroeira! Viva Nossa Senhora!" e acenavam lenços pro alto. Quando vi aquela cena, algo explodiu dentro do meu peito. Toda a dor, todo o desespero, toda a revolta que eu vinha acumulando há meses se transformou numa raiva insana, irracional, incontrolável. Eu olhei para aquelas pessoas cantando alegres, celebrando, festejando e pensei: como é que vocês podem estar tão felizes enquanto minha filha está morrendo? Como é que essa santa de vocês pode estar permitindo que uma criança inocente sofra desse jeito? A procissão passou exatamente na frente da minha igreja, e isso foi como jogar gasolina no fogo da minha revolta. Saí correndo do portão da igreja, gritando como um louco: "Parem com essa blasfêmia! Parem de adorar essa estátua de gesso! Deus não aceita idolatria! Vocês estão ofendendo ao Senhor com essa superstição." As pessoas pararam assustadas,
porque nunca tinham me visto daquele jeito. Alguns católicos que me conheciam, que sempre me respeitaram apesar das nossas diferenças, tentaram me acalmar. Seu João, sabemos que o senhor está sofrendo por causa da menina, mas não faça isso. Respeite nossa fé, como nós respeitamos a sua. Mas eu não escutava mais ninguém. A razão tinha saído completamente da minha cabeça. Toda a dor, toda a frustração, toda a raiva que eu sentia se voltou contra aquela procissão, contra aquelas pessoas inocentes que só queriam expressar sua fé. Vi que alguém tinha armado uma mesinha na calçada da minha igreja, com uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, velas acesas e flores do campo. Corri até a mesinha, afastei as pessoas que tentavam me impedir. Peguei a imagem com as duas mãos e levantei ela pro alto, gritando com toda a força dos meus pulmões: isso aqui é mentira, é obra do demônio. Se essa santa de vocês fosse verdadeira, se ela tivesse algum poder, minha filha não estaria morrendo. Onde está a proteção dela? Onde está o milagre? E então eu cometi o ato mais terrível da minha vida, a coisa que me envergonha profundamente até hoje, que me faz chorar toda vez que lembro. Na frente de centenas de pessoas, na frente de crianças, idosos, famílias inteiras, eu joguei aquela imagem no chão com toda a força que tinha e comecei a chutar, pisotear, despedaçar, gritando palavrões, blasfemando, descarregando toda a minha dor naquele objeto que era sagrado para tantas pessoas. O silêncio que se fez foi aterrador. Centenas de pessoas ficaram paralisadas, sem acreditar no que estavam vendo. Algumas senhoras começaram a chorar alto, se ajoelharam e começaram a rezar. Homens me olhavam com raiva, com nojo, mas ninguém teve coragem de me agredir. Crianças se esconderam atrás dos pais, apavoradas com aquela cena de destruição e ódio. Quando a fúria passou e eu vi o que tinha feito, vi os pedaços da imagem espalhados pelo chão, as flores pisoteadas, as velas quebradas, as pessoas me olhando como se eu fosse um monstro. Senti uma vergonha que cortou minha alma como uma navalha. Tinha destruído algo que era sagrado para centenas de pessoas, tinha feito isso na frente de todo mundo, sem nenhum respeito, nenhuma compaixão. Corri para casa e me tranquei no quarto, chorando de vergonha, de remorso, de dor. A Cleusa tentava me consolar, mas eu estava inconsolável. Não era só a tristeza pela Isabela que me destruía, era também a consciência do que eu tinha feito, da linha que eu tinha ultrapassado. Tinha me comportado como um selvagem, tinha ofendido pessoas boas, honestas, que também amavam a Deus, só que de um jeito diferente do meu. Nos dias seguintes, as consequências do meu ato de loucura começaram a aparecer. A notícia do que eu tinha feito se espalhou pela cidade inteira em questão de horas. Minha igreja começou a se esvaziar rapidamente. Membros que frequentavam há anos me procuravam para dizer que eu tinha passado dos limites, que tinha envergonhado o nome de Jesus, que não conseguiam mais me respeitar como pastor. A comunidade católica da cidade, que sempre me tratou com educação, apesar dos meus ataques constantes, agora me olhava com uma mistura de nojo, raiva e pena. Comerciantes não me atendiam mais nas lojas, vizinhos desviavam o olhar quando me viam na rua, crianças apontavam e sussurravam quando eu passava. Em poucos dias eu tinha me tornado o pária da cidade, o homem que profanou o sagrado. Mas o pior castigo veio através da minha filha. No dia seguinte ao episódio da procissão, quando cheguei no hospital para minha vigília noturna, a enfermeira me recebeu com uma expressão terrível no rosto. Seu João, ela disse com a voz embargada. A Isabela piorou muito durante a tarde. O coração parou 2 vezes. Conseguimos reanimá-la, mas ela está muito fraca. Os médicos acham que não passa desta noite. Quando entrei na UTI e vi minha filhinha ligada naqueles aparelhos, mais pálida que um lençol, respirando com dificuldade através do tubo, senti que era o fim do mundo. Ela estava inconsciente. Não respondia quando eu chamava o nome dela. Não apertava minha mão. Era como se ela já tivesse partido, deixando apenas aquele corpinho frágil que eu tanto amava. Sentei ao lado da cama e fiquei olhando para ela, lembrando de todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Lembrei de quando ela nasceu, pequenininha, perfeita, com aqueles dedinhos minúsculos que seguravam meu polegar com uma força impressionante. Lembrei dos primeiros passos vacilantes, das primeiras palavras gaguejadas, de quando ela aprendeu a cantar Jesus Cristo é o Senhor, com aquela vozinha doce que emocionava a congregação inteira. Lembrei das brincadeiras no quintal aos domingos de tarde, quando ela corria atrás das galinhas e ria tanto que eu ria junto só de ver a alegria dela. Lembrei das histórias bíblicas que eu contava antes de dormir e como ela sempre pedia: conta mais uma, papai, conta a do Davi e Golias. Lembrei do jeito que ela corria para me abraçar quando eu chegava em casa, gritando: papai chegou, papai chegou. Foi quando eu mais amei minha filha que eu mais odiei a mim mesmo. Como é que eu podia ter sido tão arrogante, tão prepotente, tão cheio de orgulho religioso? Como é que eu podia ter ofendido a fé de pessoas boas, sinceras, que talvez tivessem passado pelo mesmo desespero que eu estava passando e encontraram consolo na devoção a Nossa Senhora? Quantas mães daquela procissão já tinham chorado pelos filhos como eu estava chorando? Quantas já tinham se ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora, pedindo proteção, cura, milagres? E eu, na minha ignorância, minha soberba, tinha despedaçado não só uma imagem, mas a esperança, a fé, o consolo de centenas de pessoas que sofriam como eu. Era quase 3 da manhã de segunda-feira, quando os aparelhos começaram a apitar
mais insistentemente. A enfermeira de plantão veio correndo, verificou os monitores e chamou o médico urgentemente. Dr. Roberto chegou em poucos minutos, examinou a Isabela e me disse com a voz mais triste do mundo: seu João, o coração dela está parando. Está chegando a hora. O senhor quer chamar sua esposa? Meu mundo desabou naquele momento. Liguei para Cleusa com as mãos tremendo tanto que mal consegui discar o número. Ela veio correndo, ainda de camisola, descalça, chorando antes mesmo de chegar no quarto. Ficamos ali, os dois, segurando as mãozinhas frias da nossa filhinha, vendo nossa razão de viver partir lentamente. Foram os piores minutos da minha vida. Ver o amor da minha vida, minha bonequinha, minha princesinha, se despedindo de nós, sem poder falar, sem poder abraçar, sem poder dizer que nos amava. Os aparelhos apitavam cada vez mais devagar. O coração dela enfraquecia a cada batida. E eu sabia que em poucos minutos eu seria um ex-pai, um homem que tinha perdido o que tinha de mais precioso no mundo. Foi naquele momento de desespero absoluto que algo inexplicável aconteceu comigo. Ajoelhei no chão frio daquele quarto de UTI, ao lado da cama da minha filha, e pela primeira vez em 15 anos de ministério, não soube como orar. As palavras que eu sempre usara, os versículos decorados, as frases feitas da teologia evangélica, nada disso fazia sentido diante da morte da minha filha. E então, movido por um desespero que era maior que meu orgulho, maior que minha doutrina, maior que minha arrogância, uma oração saiu da minha boca que não era evangélica, não era católica, era apenas humana, desesperada, de pai. Nossa Senhora, se a Senhora existe mesmo, se a Senhora é real como essas pessoas acreditam, eu imploro pela vida da minha filha. As palavras saíram da minha boca como se fossem pronunciadas por outra pessoa. Continuei: eu sei que não mereço nada depois do que fiz. Sei que ofendi a Senhora da pior maneira possível, que quebrei sua imagem, que desprezei as pessoas que acreditam na Senhora. Mas minha filha é inocente. Ela não tem culpa da minha ignorância, da minha soberba. Por favor, Nossa Senhora, não deixe ela morrer por causa dos meus erros. E então aconteceu o impossível, o que mudou minha vida para sempre e me fez entender que Deus é infinitamente maior do que nossas pequenas diferenças denominacionais. Uma luz suave, dourada, mais suave que qualquer luz elétrica, começou a preencher aquele quarto de UTI. Não era uma luz que ofuscava, era uma luz que consolava, que abraçava, que trazia paz no meio da tempestade. Junto com a luz veio uma presença que eu nunca tinha experimentado em 15 anos de ministério pastoral. Era como se uma mãe tivesse entrado naquele quarto, uma mãe que conhecia toda a dor que eu estava sentindo, que entendia o desespero de um pai vendo seu filho partir, que tinha ela mesma passado pela dor indescritível de ver um filho morrer numa cruz. Não vi nenhuma aparição com os olhos físicos, não escutei nenhuma voz audível, mas senti no meu coração, com uma certeza que ia muito além da razão, que Nossa Senhora Aparecida estava ali, exatamente como as pessoas da procissão acreditavam que ela estava. Senti sua presença maternal, sua compaixão infinita, seu amor incondicional por todos os filhos que sofrem. A paz que tomou conta do meu coração naquele momento foi inexplicável. Toda angústia, todo desespero, toda revolta que me consumiam há meses simplesmente desapareceu, substituída por uma serenidade sobrenatural. Continuei ajoelhado, mas agora não era mais o desespero de um pai derrotado, era a humildade de alguém que tinha encontrado uma mãe, uma intercessora, uma presença divina que não guardou o rancor da ofensa recebida. E então, no exato momento em que eu mais senti essa presença maternal, minha filha abriu os olhos. Não foram os olhos vidrados, sem brilho, que eu tinha visto nas últimas semanas. Foram os olhinhos castanhos, brilhantes, cheios de vida, da minha Isabela de sempre. Ela piscou algumas vezes, como quem acabou de acordar de um sonho profundo. Olhou para mim e disse com a vozinha fraquinha, mas clara: papai, eu tive um sonho lindo. Uma senhora muito bonita veio me visitar. Ela tinha um manto azul e disse que ia cuidar de mim. Achou que eu sei. Os aparelhos que estavam apitando desesperadamente começaram a se normalizar. O monitor cardíaco, que mostrava batimentos fracos e irregulares, voltou ao ritmo normal. A saturação de oxigênio, que estava baixíssima, subiu rapidamente. A pressão arterial se estabilizou. A enfermeira, que tinha se preparado para desligar os equipamentos, ficou parada no meio do quarto, sem entender o que estava acontecendo. Doutor Roberto! Ela gritou pelo corredor. Venha ver isso. Os sinais vitais da Isabela se normalizaram. O médico veio correndo, ainda meio sonolento porque tinha acabado de cochilar numa cadeira do plantão. Quando viu os monitores, examinou minha filha, testou os reflexos, verificou as pupilas, disse uma frase que nunca vou esquecer: isso é medicamente impossível. Há uma hora atrás ela estava clinicamente desenganada e agora todos os sinais vitais estão normais. A Cleusa, que tinha chegado se preparando para se despedir da filha, não conseguia parar de chorar, mas agora eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Abraçava a Isabela com cuidado, beijava o rostinho que já tinha voltado a ter cor, sussurrava palavras de amor no ouvidinho dela. Minha filha, minha princesa, você voltou pra mamãe. Durante toda aquela manhã de segunda-feira, médicos e enfermeiros se revezaram examinando a Isabela, tentando entender o que tinha acontecido. Fizeram novos exames de sangue, radiografias, ressonância magnética, todos os testes possíveis, e a cada resultado
resultado que chegava, a equipe médica ficava mais perplexa. Todos os indicadores de leucemia tinham desaparecido completamente. Dr. Roberto me chamou na sala dele no final da tarde e disse algo que me arrepiou dos pés à cabeça. Seu João, em 30 anos de medicina, sendo 15 só de oncologia pediátrica, eu nunca vi nada parecido. A leucemia da Isabela era agressiva, resistente a todos os tratamentos que tentamos. Ontem à noite ela estava desenganada, com múltipla falência de órgãos. Hoje, todos os exames mostram que ela está completamente curada. Não há mais nenhuma célula cancerígena no organismo dela. Como o senhor explica isso, doutor? Eu perguntei, ainda atordoado com tudo o que tinha acontecido. Ele balançou a cabeça e respondeu: cientificamente eu não posso explicar. Vou chamar isso de remissão espontânea completa, que é o termo médico que usamos quando não temos explicação. Mas entre você e eu, seu João, depois de tantos anos lidando com câncer infantil, eu aprendi a reconhecer quando algo vai além da medicina. O que aconteceu com sua filha só pode ser chamado de milagre. Nos dias seguintes, enquanto a Isabela se recuperava rapidamente no hospital, eu mergulhei numa crise profunda de consciência e arrependimento. Sabia exatamente o que tinha acontecido. Nossa Senhora Aparecida, a mesma que eu tinha desrespeitado, pisoteado, blasfemado publicamente, tinha intercedido pela minha filha, tinha olhado através da minha arrogância e ignorância, visto o coração desesperado de um pai, e mesmo eu não merecendo absolutamente nada, ela salvou o que eu tinha de mais precioso no mundo. Durante essas reflexões dolorosas, comecei a questionar tudo o que eu tinha pregado durante 15 anos. Será que eu estava realmente certo em atacar a devoção mariana? Será que aquelas pessoas simples, trabalhadoras, que carregavam imagens com tanto amor e fé, não tinham uma ligação verdadeira com o divino? Será que minha arrogância teológica tinha me cegado para uma verdade que eu me recusava a enxergar? Comecei a pesquisar, a estudar a devoção mariana, com mente aberta pela primeira vez na vida. Descobri que os católicos não adoram Nossa Senhora como Deus, mas a veneram como mãe de Jesus e intercessora junto a ele. Descobri que as orações dirigidas a ela sempre terminam pedindo que interceda por nós junto ao Filho. Descobri que toda devoção mariana autêntica leva a Jesus, não compete com ele. Li sobre os milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida ao longo da história. Centenas de curas inexplicáveis, conversões, transformações de vida, sempre seguindo o mesmo padrão. Pessoas desesperadas que clamavam por sua intercessão e recebiam graças que iam além do que a ciência podia explicar. Exatamente como tinha acontecido comigo, quando a Isabela recebeu alta hospitalar. Uma semana depois do milagre, ela estava completamente recuperada. Os cabelos começaram a crescer de novo. O apetite voltou. A energia contagiante retornou. Era como se ela nunca tivesse estado doente, mas havia algo diferente nela. Uma maturidade espiritual impressionante para uma menina de 8 anos. Papai, ela me disse no carro, voltando para casa, a senhora do meu sonho disse que você ia entender muitas coisas agora. Disse que ela não é inimiga do Papai do Céu, que ela só quer ajudar as pessoas a chegarem mais perto dele. Ela disse que você tem um coração bom, mas que estava com a mente confusa. Essas palavras de criança foram como uma revelação para mim. Nossa Senhora não era inimiga de Jesus, era sua mãe, a primeira pessoa que disse sim ao plano de salvação de Deus. Não era competidora com Cristo, era colaboradora. Não roubava a adoração que pertencia só a Deus, direcionava os corações humanos para ele. A primeira pessoa que procurei quando voltamos para a cidade foi o Padre Antônio, que tinha substituído o Padre José 2 anos antes. Era um homem jovem, de uns 40 anos, muito estudioso, conhecido pela paciência e sabedoria. Bati na porta da casa paroquial com o coração na mão, preparado para ser expulso, humilhado, rejeitado pelo que tinha feito. Quando ele abriu a porta e viu meu estado emocional, antes mesmo que eu falasse qualquer coisa, me convidou para entrar e ofereceu um café. Sentamos na salinha simples, cheia de livros de teologia, e eu comecei a contar tudo. Minha arrogância de 15 anos, o desespero com a doença da Isabela, o ato terrível que cometi contra a imagem, e principalmente, o milagre que Nossa Senhora operou na minha filha. Padre Antônio me escutou em silêncio, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei de falar, ele ficou um tempo em silêncio, como se estivesse digerindo tudo o que tinha ouvido. Depois disse algo que mudou meu coração para sempre. João, Nossa Senhora não guarda rancor de ninguém. Ela é mãe, e mãe perdoa tudo. O que importa é que sua filha está bem, e que você descobriu que o amor de Deus é muito maior que nossas pequenas diferenças denominacionais. Padre, eu disse chorando, como é que eu vou reparar o mal que fiz? Como é que eu vou pedir perdão para toda aquela gente que eu ofendi? Como é que eu vou continuar sendo pastor depois de tudo isso? Ele sorriu com bondade e respondeu, a melhor reparação é o testemunho. Conte sua história, João. Mostre como Nossa Senhora transformou sua vida. Isso vai ajudar muita gente a entender que católicos e evangélicos adoram o mesmo Deus, só por caminhos diferentes. Juntos, organizamos uma cerimônia pública de reparação para domingo seguinte. Comprei uma imagem nova de Nossa Senhora Aparecida, igual a que eu tinha quebrado. Mandei fazer uma placa de agradecimento pelo milagre e convidei toda a cidade para participar. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, engolir o orgulho e me humilhar publicamente, mas era o mínimo que eu podia fazer. No domingo
domingo da reparação, a praça da igreja matriz ficou lotada. Vieram católicos, evangélicos, pessoas de todas as idades e condições sociais. Muitos estavam curiosos para ver se eu realmente ia pedir perdão. Outros vinham com raiva, querendo me humilhar como eu tinha humilhado a fé deles. Mas a maioria veio com o coração aberto, querendo testemunhar um momento de reconciliação. Quando cheguei carregando a imagem nova, um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. Caminhei até o local exato onde tinha quebrado a outra imagem, me ajoelhei publicamente e com a voz embargada pela emoção, comecei a falar: meus irmãos católicos e evangélicos, eu estou aqui para pedir perdão pelo que fiz há 2 semanas. Quebrei uma imagem que era sagrada para vocês. Ofendi pessoas boas que só queriam expressar sua fé. Me comportei como um fanático cego pela arrogância. Não tenho desculpa pro que fiz, só tenho a explicação. Eu estava desesperado, revoltado, perdendo minha filha e descarreguei toda a minha dor em vocês. Continuei. Mas Nossa Senhora Aparecida, que eu desrespeitei tanto, me deu a maior lição de amor e perdão da minha vida. Quando eu mais precisei, quando minha filha estava morrendo e os médicos disseram que não havia mais esperança, ela intercedeu por nós, curou minha menina completamente, salvou minha família e me ensinou que o amor de Deus é muito maior que nossas diferenças religiosas. Hoje eu trago esta imagem nova, não para me converter ao catolicismo, mas para mostrar que aprendi a respeitar todas as formas sinceras de amar a Deus. Continuo sendo evangélico, continuo acreditando que Jesus é nosso único Salvador, mas agora também reconheço Nossa Senhora como a mãe que intercede, que protege, que cuida de todos nós como filhos. Quando terminei de falar, o Padre Antônio benzeu a imagem nova e juntos a colocamos no pedestalzinho que os católicos tinham preparado. Muitas pessoas choravam, outras aplaudiam, algumas vieram me abraçar e dizer que perdoavam. Foi um momento de cura não só para mim, mas para toda a comunidade que tinha presenciado aquele episódio terrível. Mas nem todos os meus fiéis entenderam no início. Quando voltei para a igreja no domingo seguinte para contar o milagre e explicar minha mudança de coração, alguns membros se revoltaram. Disseram que eu tinha virado católico, que tinha traído a fé evangélica, que tinha me deixado enganar pelo demônio. Cerca de 40 pessoas saíram da igreja naquele dia e nunca mais voltaram. Isso me doeu muito, porque eram pessoas que eu amava, que tinha pastoreado durante anos, batizado, casado, acompanhado em momentos difíceis. Mas eu entendia a reação delas, porque eu mesmo teria reagido da mesma forma alguns meses antes. O fanatismo religioso nos cega para verdades que são maiores que nossas doutrinas particulares. Aos poucos, porém, a igreja se estabilizou com os membros que ficaram e começou a crescer de novo, mas com um perfil diferente. Começaram a frequentar os cultos, pessoas de várias denominações, católicos curiosos, pessoas sem religião definida, todos atraídos pela mensagem de que o amor de Deus ultrapassa nossas divisões humanas. Mudei completamente minha forma de pregar. Continuo anunciando Jesus Cristo como o único Salvador. Continuo sendo fundamentalmente evangélico na doutrina, mas agora prego sobre o amor que une, não sobre as diferenças que separam. Falo sobre como Nossa Senhora pode ser venerada pelos católicos e respeitada pelos evangélicos, sem que isso diminua a glória de Cristo. A Isabela, que já faz 1 ano que está curada, cresceu muito espiritualmente depois do milagre. Usa no pescocinho uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, que o Padre Antônio deu para ela, e também carrega uma Bíblia pequenininha que eu dei. Quando alguém pergunta se ela é católica ou evangélica, responde com a sabedoria de criança: eu sou de Jesus, e Nossa Senhora me ajuda a ser mais de Jesus ainda. Todos os exames médicos continuam dando normal. Não há nenhum sinal de que ela um dia teve leucemia. É uma menina saudável, alegre, cheia de vida, que carrega no sorriso a prova viva de que Nossa Senhora Aparecida realiza milagres verdadeiros. Doutor Roberto continua acompanhando o caso, mais por curiosidade científica que por necessidade médica. Minha relação com a comunidade católica da cidade mudou completamente. Agora somos parceiros em várias ações sociais, participamos juntos de campanhas de caridade, visitamos doentes nos hospitais. Descobri que temos muito mais coisas em comum do que diferenças. Adoramos o mesmo Deus, seguimos o mesmo Jesus, queremos o mesmo bem para a humanidade. Todo dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, eu participo da procissão carregando uma faixa de agradecimento pelo milagre recebido. Já não sinto vergonha do que aconteceu, sinto gratidão pela lição de humildade que recebi. Quando passo no lugar onde quebrei a imagem, me ajoelho rapidamente e agradeço pela paciência, pela misericórdia, pelo amor maternal que transformou minha vida. A cada dia que vejo a Isabela correndo pelo quintal, brincando com as bonecas, cantando no coral da igreja, rindo com aquela alegria contagiante que ela sempre teve, lembro que isso é um presente direto das mãos de Nossa Senhora Aparecida. Uma mãe que não guardou rancor da ofensa que recebeu, que enxergou através da minha ignorância o coração desesperado de um pai e que intercedeu junto ao filho pela vida da minha menina. Aprendi que Deus tem infinitas formas de se manifestar e às vezes Ele usa justamente aquilo que a gente rejeita para nos ensinar sobre seu amor infinito. Aprendi que ser cristão verdadeiro não é atacar outras formas de fé cristã, mas reconhecer a sinceridade
comunidade onde ela existe e trabalhar pela união do que nos conecta a Cristo. Por isso eu conto esta história para todo mundo que quer ouvir, em igrejas evangélicas, em paróquias católicas, em encontros ecumênicos. Não é para converter ninguém a uma religião específica, não é para diminuir a importância de nenhuma denominação, é para mostrar que Nossa Senhora Aparecida é realmente a mãe que protege todos os filhos, católicos e evangélicos, que clamam por sua intercessão. É para provar que ela não compete com Jesus, mas nos leva até Ele. Não diminui a glória de Cristo, mas participa dela como mãe. Não divide nossa adoração, mas unifica nossos corações no amor ao mesmo Deus que se revela de formas misteriosas e maravilhosas. Minha filha está viva hoje, porque Nossa Senhora Aparecida intercedeu por ela. Minha família foi salva da destruição, porque uma mãe celestial teve compaixão de um pai desesperado. Minha igreja cresceu em amor e compreensão, porque aprendi que a verdade de Deus é maior que meus preconceitos denominacionais. E eu, que fui o maior crítico da devoção mariana nesta cidade, hoje sou testemunha viva de que Nossa Senhora Aparecida é real, cuida de nós, intercede por nós e ama todos os filhos que buscam a Deus com sinceridade de coração. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por salvar minha menina e me ensinar que o amor verdadeiro perdoa tudo, cura tudo, transforma tudo. Obrigado por me mostrar que ser cristão de verdade é amar como o próprio Cristo amou, sem barreiras, sem preconceitos, sem limites. Que sua proteção maternal continue sobre minha família e sobre todos os filhos que confiam em sua intercessão poderosa.